climático real. Embora cercado de nuances científicas, controvérsias de medição e especificidades regionais que muitas vezes são simplificadas na narrativa popular. Compreender essa realidade exige mergulhar na geografia da Sibéria Oriental, nos mecanismos atmosféricos que permitem tais extremos, na história das estações meteorológicas locais e na forma como a ciência contemporânea interpreta e valida esses registros. O frio siberiano não é um acidente climático, mas sim o produto previsível de uma convergência única de fatores geográficos, oceanográficos, topográficos e dinâmicos da atmosfera terrestre. A Sibéria, que corresponde a aproximadamente 77% do território russo, é frequentemente associada a invernos rigorosos, mas é na República de Sakha e Yakútia, no Nordeste siberiano, que o clima atinge seu ápice de severidade. Regiões como Oymyakon e Verkhoyansk são reconhecidas internacionalmente como os polos do frio do hemisfério norte habitado. Oymyakon, uma pequena localidade com pouco mais de 500 habitantes, está situada em um vale a cerca de 750 metros de altitude, cercado por cadeias montanhosas que bloqueiam a entrada de massas de ar mais amenas. Essa configuração topográfica é fundamental para a gênese do frio extremo durante os longos meses de inverno. A perda de calor por radiação terrestre supera em muito a energia recebida do Sol, especialmente considerando que, nessas latitudes, próximas ao Círculo Polar Ártico, a insolação diária é mínima ou inexistente por semanas. O ar frio, sendo mais denso, desce pelas encostas e se acumula no fundo dos vales, criando o que os meteorologistas chamam de inversão térmica persistente. Nesse fenômeno, as camadas inferiores da atmosfera ficam significativamente mais geladas que as superiores, inibindo a mistura vertical do ar e permitindo que as temperaturas dispensem continuamente noite após noite. Os mecanismos meteorológicos por trás dos menos 71 graus Celsius estão intimamente ligados ao anticiclone siberiano, um sistema de alta pressão semipermanente que se forma durante o outono e se intensifica ao longo do inverno. Esse anticiclone é alimentado pelo resfriamento continental extremo e pela ausência de influência moderadora de oceanos quentes. Diferente de regiões como a Escandinávia ou o Canadá, que recebem calor residual das correntes oceânicas, como a corrente do Golfo ou a corrente do Pacífico Norte, a Sibéria Oriental está isolada por milhares de quilômetros de terras emersas e por cadeias montanhosas que bloqueiam a umidade e o calor do Pacífico. O resultado é um clima continental hipercontinental, caracterizado por uma amplitude térmica anual que pode ultrapassar 100 graus Celsius enquanto o inverno mergulha em profundezas gélidas. O verão pode registrar máximas acima de 30 graus Celsius, com degelo rápido e proliferação de insetos e vegetação de tundra. Essa dualidade extrema é um traço definidor da realidade climática siberiana. Historicamente, o registro de menos 71 graus Celsius em Oymyakon remonta a janeiro de 1924. Quando uma expedição científica soviética mediu a temperatura com termômetros de mercúrio e álcool em condições precárias. Esse valor, porém, nunca foi oficialmente homologado pela Organização Meteorológica Mundial, OMM, que reconhece como recorde oficial do hemisfério norte os menos 67,7 graus Celsius registrados em Oymyakon em 1933 e os menos 67,8 graus Celsius em Verkhoyansk em 1892. A discrepância entre o dado popular, menos 71 graus Celsius, e o oficial, menos 67,7 graus Celsius, não invalida a realidade do frio extremo, mas ilustra os desafios históricos da climatologia polar, calibração de instrumentos, exposição inadequada das estações, falta de padronização nas leituras e a dificuldade de manter equipamentos funcionais em condições onde o mercúrio congela a menos 38,83 graus Celsius e os metais se tornam quebradiços. Mesmo assim, medições não oficiais subsequentes, relatos de moradores e dados de reanálises climáticas modernas sugerem que temperaturas próximas ou ligeiramente inferiores a menos 70 graus Celsius ocorreram em microbacias e vales isolados da Yakútia ao longo do século XX, reforçando que a marca dos menos 71 graus Celsius não é um mito, mas sim uma expressão simbólica de um patamar climático real e recorrente em condições específicas. Do ponto de vista da física atmosférica, experimentar menos 71 graus Celsius significa interagir com um ambiente onde as leis termodinâmicas se manifestam de forma visceral. A densidade do ar aumenta significativamente, tornando a respiração mais trabalhosa e alterando a propagação do som, que se torna mais nítido e viaja por distâncias maiores devido à menor turbulência e à maior rigidez das camadas de ar. A umidade relativa, paradoxalmente, pode ser alta, mas a umidade absoluta é ínfima,
pois o ar gelado retém quantidades mínimas de vapor d'água. Isso gera fenômenos ópticos e atmosféricos peculiares, como a névoa de gelo, ice fog, composta por cristais de gelo em suspensão que reduzem a visibilidade a poucos metros, e os diamantes do céu, diamond dust, partículas de gelo que precipitam lentamente mesmo sob céu claro, criando halos, arcos e efeitos de refração luminosa. O solo, permanentemente congelado na forma de permafrost, atua como um isolante térmico que impede a penetração do calor no verão e amplifica o resfriamento no inverno. Rios como o Lena e o Colima congelam até o leito em trechos rasos, e o gelo pode atingir espessuras de 2 a 3 metros, sustentando o tráfego de veículos pesados durante meses. A realidade climática dos -71 graus Celsius também é moldada pela interação entre temperatura real e sensação térmica. O fator de resfriamento pelo vento, wind chill, é frequentemente subestimado em narrativas simplificadas, mas em condições siberianas, uma brisa de apenas 10 km/h a -50 graus Celsius pode gerar uma sensação térmica próxima de -65 graus Celsius, acelerando exponencialmente a perda de calor corporal e o congelamento de materiais expostos. Metais comuns, como aço e alumínio, perdem ductilidade e podem fraturar sob tensão mínima. Lubrificantes tradicionais solidificam, borrachas racham, e dispositivos eletrônicos falham em minutos sem proteção térmica. Até a água quente jogada ao ar pode vaporizar-se instantaneamente antes de tocar o solo, um fenômeno conhecido como efeito Pemba em condições extremas, onde a diferença brusca de temperatura causa nucleação rápida e sublimação parcial. Esses detalhes não são curiosidades isoladas, mas componentes integrais da realidade física que define o ambiente. Nas últimas décadas, o monitoramento climático na Sibéria Oriental passou por uma modernização significativa. Estações automáticas, sensores por satélite, balões meteorológicos e modelos de reanálise global, como ERA 5 e JRA 55, permitem correlacionar dados históricos com padrões contemporâneos. Curiosamente, apesar do aquecimento global acelerado no Ártico e no Subártico russo, as temperaturas mínimas absolutas no inverno siberiano não mostraram tendência consistente de aumento nas últimas décadas. Isso ocorre porque os mecanismos que geram o frio extremo, inversão térmica, anticiclone continental, radiação noturna prolongada, são dominantes em escalas sinóticas locais e menos sensíveis ao forçamento radiativo global do que as médias sazonais. Em alguns anos, ondas de frio ainda atingem patamares próximos aos registros históricos, embora com menor frequência. Paralelamente, o degelo do permafrost, a alteração dos regimes de precipitação e a mudança na cobertura de neve estão transformando o equilíbrio térmico regional, criando um cenário onde extremos de frio coexistem com verões mais longos e incêndios florestais sem precedentes. Compreender os recordes de frio e a realidade climática dos -71 graus Celsius exige, portanto, abandonar a ideia de um frio estático e adotar uma visão dinâmica, multifatorial e cientificamente ancorada. Não se trata apenas de um número em um termômetro, mas de um sistema atmosférico terrestre complexo, onde geografia, física, história e climatologia se entrelaçam. Esse patamar térmico estabelece as condições de contorno para tudo o que segue a engenharia necessária para manter edificações erguidas, a logística de transporte sobre gelo e neve, a fisiologia humana sob estresse crônico e a cultura de resiliência que moldou gerações de habitantes. O deserto frio da Sibéria não é um vácuo inerte, mas um laboratório natural de adaptação planetária, onde cada grau abaixo de zero revela novas camadas de complexidade ambiental. E é exatamente nessa fronteira entre o registrado, o mensurável e o vivenciado que a realidade dos -71 graus Celsius deixa de ser lenda meteorológica para se tornar fundamento científico e geográfico da existência humana nos limites da habitabilidade terrestre. Adaptação fisiológica e psicológica do corpo humano ao frio extremo, a sobrevivência humana em ambientes que registram temperaturas na casa dos -71 graus Celsius não é um acidente biológico, mas o resultado de um complexo processo de adaptação que envolve múltiplas camadas de resposta orgânica, ajustes neuroendócrinos, remodelação metabólica e, de forma inseparável, mecanismos psicológicos de resiliência. O corpo humano evoluiu em climas tropicais e subtropicais, onde a termorregulação prioriza a dissipação de calor, não a sua retenção extrema. Diante disso, a exposição prolongada ao frio siberiano coloca à prova os limites da homeostase humana, exigindo respostas que vão muito além do uso de roupas ou abrigos. A adaptação ao frio extremo é, portanto, um fenômeno multifacetado. Começa com reações fisiológicas imediatas de sobrevivência,
Consolida-se por meio de aclimatação crônica, molda-se por influências genéticas e epigenéticas em populações historicamente expostas, e é sustentada, em última instância, por estruturas psicológicas e culturais que transformam a hostilidade ambiental em rotina habitável. No núcleo da resposta fisiológica ao frio encontra-se o hipotálamo, estrutura cerebral que atua como termostato biológico. Quando termorreceptores cutâneos e centrais detectam uma queda abrupta na temperatura ambiental, o hipotálamo desencadeia uma cascata de mecanismos compensatórios. O primeiro e mais visível é a vasoconstrição periférica. Os vasos sanguíneos das extremidades, mãos, pés, nariz, orelhas, contraem-se drasticamente para reduzir a perda de calor por radiação e convecção, redirecionando o fluxo sanguíneo para órgãos vitais, cérebro, coração, pulmões, rins. Essa resposta, embora essencial para prevenir a hipotermia central, tem um custo elevado. A perfusão tecidual diminui, aumentando o risco de lesões por congelamento, frostbite. Com a exposição repetida, no entanto, observa-se em indivíduos aclimatados o fenômeno conhecido como resposta de Lewis ou vasodilatação paradoxica após períodos de vasoconstrição. Os capilares periféricos dilatam-se ciclicamente para permitir a reperfusão, evitando danos teciduais irreversíveis. Esse ciclo de contração e dilatação, embora doloroso inicialmente, é um sinal claro de adaptação vascular progressiva. Paralelamente, a termogênese por tremores, Schivering termogenesis, entra em ação. Contrações musculares involuntárias, geradas por descargas neurais assíncronas, convertem energia química em calor, podendo elevar a produção térmica corporal em até 5 vezes. Essa resposta, contudo, é metabolicamente insustentável a longo prazo. Consome glicogênio muscular rapidamente, gera fadiga, e não pode ser mantida por mais de algumas horas sem risco de depleção energética. É aqui que entra a termogênese sem tremores, non-Schivering termogenesis, mediada principalmente pelo tecido adiposo marrom, BAT. Diferente do tecido adiposo branco, que armazena energia, o BAT é ricamente vascularizado e inervado, contendo mitocôndrias com a proteína desacopladora 1, o CP1, que dissipa o gradiente de prótons para gerar calor em vez de ATP. Estudos com populações siberianas e com indivíduos submetidos a protocolos de exposição controlada ao frio demonstram que a atividade do BAT pode ser induzida e ampliada com a aclimatação, tornando-se um mecanismo crucial para a manutenção da temperatura corporal sem o custo metabólico dos tremores. Pesquisas recentes em genomica comparativa sugerem que variantes nos genes UCP1, TRPM8, receptor de frio, e PAR estão associadas a maior eficiência termogênica em grupos étnicos historicamente residentes na Sibéria Oriental, indicando que a seleção natural operou, ainda que de forma modesta, sobre vias metabólicas ligadas ao frio. O sistema endócrino também sofre remodelação profunda. A exposição crônica ao frio eleva os níveis de catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, que aceleram a lipólise e a glicogenólise, fornecendo substratos energéticos imediatos. A tireoide responde aumentando a conversão de T4 em T3, triododotironina, hormônio que eleva a taxa metabólica basal, também, em até 15 a 30% em indivíduos bem aclimatados. O eixo hipotálamo-hipófise adrenal libera cortisol de forma pulsátil, modulando a resposta inflamatória e mobilizando reservas energéticas, embora níveis cronicamente elevados possam suprimir a função imunológica e afetar o equilíbrio emocional. O sistema cardiovascular, por sua vez, enfrenta sobrecarga constante. A vasoconstrição periférica aumenta a resistência vascular sistêmica, elevando a pressão arterial. O sangue torna-se mais viscoso devido à diurese induzida pelo frio, cold-induced diuresis, que reduz o volume plasmático e concentra hemácias, e o coração trabalha sob maior pós-carga, o que pode precipitar arritmias ou eventos isquêmicos em indivíduos não adaptados ou com fatores de risco pré-existentes. Adaptados, no entanto, desenvolvem maior eficiência cardíaca, melhor controle autonomíco e tolerância ampliada a flutuações pressóricas. O sistema respiratório não é imune aos efeitos do frio extremo. O ar inalado a menos 40 graus Celsius ou menos é seco e gélido, o que resfria e desidrata as vias aéreas superiores, desencadeando broncoconstrição reflexa, aumento da produção de muco e, em casos agudos, o fenômeno conhecido como asma do esquiador ou broncoespasmo induzido pelo frio. A mucosa nasal, projetada para umidificar e aquecer o ar, pode sofrer microlesões por ressecamento, aumentando a susceptibilidade a infecções respiratórias. Com a aclimatação, observa-se hipertrofia funcional do epitélio respiratório,
maior capacidade de condicionamento térmico do ar inalado e adaptação neural que reduz a sensibilidade broncoconstritora. Indivíduos que vivem permanentemente nessas condições desenvolvem padrões respiratórios mais eficientes, com menor frequência basal e maior aproveitamento do volume corrente, minimizando a perda de calor e umidade por exalação. A aclimatação fisiológica, contudo, não ocorre no vácuo. Ela é profundamente mediada por fatores comportamentais e culturais, que funcionam como extensões biológicas do organismo. A dieta siberiana tradicional, rica em gorduras animais, proteínas e carboidratos complexos, não é um mero hábito culinário, mas uma estratégia metabólica fornece substratos densos em calorias para sustentar a termogênese crônica e a síntese de mielina e membranas celulares sob estresse térmico. O uso de camadas de pele, feltro e materiais isolantes, a arquitetura das habitações, isbas enterradas parcialmente, janelas triplas, sistemas de aquecimento por lenha ou combustíveis adaptados, e a organização do trabalho em ciclos curtos com recuperação térmica são tecnologias culturais que reduzem a carga fisiológica sobre o corpo. A ciência contemporânea reconhece que a adaptação humana ao frio extremo é, em grande parte, uma adaptação tecnocultural. O cérebro humano compensa as limitações biológicas criando ambientes artificiais de homeostase, permitindo que o organismo opere dentro de faixas toleráveis mesmo quando o exterior está em menos 71 graus Celsius. No plano psicológico, a exposição prolongada ao frio extremo e as condições associadas, escuridão polar, isolamento geográfico, monotonia ambiental, risco constante, gera impactos profundos que exigem mecanismos de coping igualmente robustos. A ausência de luz solar durante o inverno polar, que pode durar mais de 2 meses acima do Círculo Polar Ártico, desregula o ritmo circadiano, suprimindo a produção de melatonina de forma inadequada e alterando os ciclos de serotonina e dopamina. Isso favorece o desenvolvimento do transtorno afetivo sazonal, TAS, caracterizado por fadiga crônica, hipersonia, aumento do apetite por carboidratos, apatia e, em casos graves, depressão clínica. Estudos com estações de pesquisa antárticas e comunidades siberianas mostram que a incidência de distúrbios do humor e do sono pode ultrapassar 30% nos meses mais escuros, mesmo entre indivíduos previamente saudáveis. A fototerapia, a exposição controlada à luz de espectro completo, a manutenção rigorosa de horários e a prática de atividade física interior têm se mostrado intervenções eficazes na mitigação desses efeitos. O isolamento e a confinamento espacial também impõem carga psicológica significativa. Em ambientes onde a mobilidade externa é limitada por meses, a vida social restringe-se a grupos pequenos e fixos, o que pode gerar fenômenos como a síndrome do terceiro trimestre, observada em expedições polares, aumento de irritabilidade, conflitos interpessoais, queda de produtividade e sensação de claustrofobia existencial. A cognição sob frio extremo é afetada de maneira complexa inicialmente. O estresse térmico prejudica a atenção sustentada, a memória de trabalho e a tomada de decisão rápida, especialmente quando as extremidades estão dormentes ou doloridas. Contudo, com a aclimatação psicológica, observa-se uma recalibração perceptível. O cérebro aprende a filtrar estímulos ambientais constantes, vento, frio, escuridão, priorizando informações relevantes para a segurança e a rotina. Essa normalização do extremo não é negação da realidade, mas um mecanismo adaptativo de conservação de recursos cognitivos. Indivíduos que prosperam nessas condições frequentemente desenvolvem um locus de controle interno fortalecido, aceitação pragmática das limitações ambientais e uma relação não antropocêntrica com a natureza. O frio não é um inimigo a ser vencido, mas uma força com a qual se negocia diariamente. A resiliência psicológica no deserto siberiano é, portanto, profundamente cultural. Rituais coletivos, narrativas de sobrevivência transmitidas oralmente, práticas de cooperação obrigatória e a valorização da sobriedade emocional funcionam como amortecedores contra o desgaste mental. Diferente de culturas que enxergam o frio como uma anomalia ou uma adversidade a ser superada por meio de tecnologia agressiva, as comunidades siberianas tradicionais internalizaram uma epistemologia da coexistência. O corpo não precisa ser imune ao frio, apenas competente em gerenciá-lo. Essa postura reduz a ansiedade de desempenho, diminui a resposta de estresse crônico e favorece a regulação emocional. Pesquisas em psicologia ambiental e neuroantropologia sugerem que a sensação de pertencimento ao lugar, mesmo hostil, ativa redes neurais ligadas à segurança e ao significado, modulando a atividade da amígdala e do córtex pré-frontal ventromedial. Em outras palavras, a mente encontra conforto não na ausência de frio,
mas na previsibilidade, na competência e no vínculo comunitário. A intersecção entre fisiologia e psicologia nesse contexto é inseparável. O estresse crônico pelo frio eleva o cortisol, que, em excesso, suprime a imunidade, prejudica a consolidação da memória e favorece a depressão. Por outro lado, a resiliência psicológica, sustentada por rotina, propósito e suporte social, dovregula o eixo HPA, reduz a inflamação sistêmica e melhora a eficiência termorregulatória por meio de melhor controle autonômico. O fenômeno da inoculação ao estresse é bem documentado. Exposição gradual e controlada ao frio, combinada com técnicas de regulação emocional, fortalece tanto a resposta fisiológica quanto a tolerância psicológica. Atletas de resistência, pesquisadores polares e habitantes locais utilizam, consciente ou intuitivamente, protocolos de aclimatação progressiva, respiração diafragmática, visualização de cenários seguros e manutenção de micro-rotinas que ancoram a identidade em meio ao caos ambiental. Os limites da adaptação humana, contudo, são reais e não devem ser romantizados. Abaixo de certa temperatura e tempo de exposição, a fisiologia colapsa independentemente da vontade ou da cultura. A hipotermia grave, abaixo de 32 graus Celsius, compromete a função cardíaca e cerebral. O congelamento profundo causa necrose tecidual irreversível. A desidratação por ar seco e a fadiga metabólica levam a falhas sistêmicas. Psicologicamente, a privação prolongada de estímulos variados, a perda de entes queridos, o isolamento forçado e a incerteza prolongada podem desencadear transtornos de ansiedade generalizada, depressão maior, em casos extremos, ideação suicida. A sobrevivência em menos 71 graus Celsius não é, portanto, uma prova de superioridade biológica, mas um equilíbrio precário entre preparação técnica, saúde basal, suporte comunitário e gestão emocional. Conclui-se que a adaptação do corpo humano ao frio extremo da Sibéria é um processo dinâmico, interdisciplinar e profundamente humano. Não reside apenas na capacidade de tremer ou ativar o tecido adiposo marrom, mas na integração entre sistemas neuroendócrinos, estratégias metabólicas, infraestrutura cultural e arquitetura psicológica. O indivíduo que habita ou trabalha nesse ambiente não se torna imune ao frio. Torna-se competente em traduzi-lo em rotina, em transformar a hostilidade em previsibilidade, em substituir o pânico pela disciplina. A ciência moderna, ao estudar essas populações, não descobre super-homens, mas evidencia a plasticidade extraordinária do organismo e da mente quando submetidos a desafios extremos com recursos adequados. O deserto de menos 71 graus Celsius, assim, deixa de ser apenas um limite térmico para se tornar um espelho da capacidade humana de adaptação, onde cada respiração gelada é, ao mesmo tempo, um desafio fisiológico e um ato psicológico de persistência. 3. Infraestrutura crítica. Moradia, transporte e logística. Sob o gelo, viver em um ambiente onde as temperaturas atingem menos 71 graus Celsius impõe desafios de engenharia, planejamento e gestão que transcendem a mera conveniência. Tratam-se de questões de sobrevivência coletiva. A infraestrutura crítica no deserto frio da Sibéria Oriental não é um conjunto de obras estáticas, mas um sistema dinâmico e